Na Bíblia, no livro de Deus, existem várias promessas, e uma especial no Salmo 46, o primeiro verso, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei, mas uma coisa eu sei, Deus sabe. Com esse pensamento, eu quero convidar você a dobrar o joelho e elevar a sua angústia na presença de Deus, que Ele vai responder a nossa oração. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, meu Deus, um grupo dos teus filhos se reúne para te adorar. Viemos aqui, Senhor Deus, porque assim como temos lutas, temos dificuldades, temos medos e incerteza, e nesta noite, meu Deus, o teu Espírito nos traz a tua presença, para que o Senhor possa aliviar a nossa dor. Tem pessoas, Pai querido, aqui passando por luta, por dificuldade. Tem pessoas, meu Deus, enfrentando problemas de relacionamentos. Pessoas, meu Deus, que estão lutando consigo mesma. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós viemos na Tua presença porque Tu és o nosso socorro. Por isso, Pai querido, em Tuas mãos queremos colocar cada um dos Teus filhos que vieram aqui, na certeza de que, ao levantarmos dessa oração, possamos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu o clamor do nosso coração. Tuas mãos queremos colocar os nossos amigos que nos visitam, que ele se sinta bem em nosso meio nessa noite, e que o Teu Santo e bom Espírito, Pai querido, fale o coração dos nossos amigos, da membresia da Tua igreja, para que a Tua palavra, o assunto que estamos estudando, meu Deus, ele possa trazer luz na revelação da Tua palavra em nossa vida. Nos dê um momento que se segue na Tua presença e abençoe, Pai querido, a todo o decorrer desse culto. É o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na doxologia da igreja, há momentos onde só um fala, né? O orador, e todos nós ouvimos, mas nós participamos. Então há momentos que todos podem participar. No momento quando cantamos, quando oramos, até mesmo quando nós estamos só ouvindo, quando há um monólogo, só tinha um falando aqui à frente, nós também estamos participando. E um outro momento que podemos todos participar é quando nós trazemos os dízimos e as ofertas. E sabe, esses dízimos e essas ofertas vão em lugares inimagináveis por nós. Esse dinheiro, esses recursos correm ao mundo, lugares que não imaginamos que existam. Lá está o dinheiro que você trouxe e depositou nas salvas. E a Pena Inspirada nos diz que lá no céu alguém vai se aproximar de você e vai te agradecer pela oferta que você trouxe. E você, mas como assim? Eu não te conheço, eu nunca te vi. Não, é que eu morava lá no Sri Lanka. Olha, lá no Sri Lanka, e as suas ofertas chegaram até onde eu estava, e por isso eu estou aqui. Você já pensou nisso? É um momento para você também participar. Momento de trazer os dízimos e as ofertas nessas salvas. Sinta-se à vontade ao trazer, enquanto haverá um outro hino em louvor a Deus. Lugares eu andei, buscando em tudo solução.
mas os lugares onde andei só me traziam perdição. E por onde eu passei não vi nem sombra de solução, mas tão longe eu me achei da fonte da vida e do perdão. Correndo voltei pro Senhor, tal como um filho que voltou. Nos braços queridos do Senhor eu finalmente retornei. Nos passos de Cristo encontrei solução. Às vezes cheio está meu ser, cheio de coisas sem valor. São coisas fúteis que me levam pra bem distante do Senhor. Mas eu volto para o Salvador, que limpa o coração e o enche de amor, com toque suave de suas mãos. Correndo voltei pro Senhor, tal como um filho que voltou. Nos braços queridos do Senhor eu finalmente encontrei. Nos passos de Cristo encontrei solução. Não posso acreditar que um dia imaginei que eu era suficiente pra vencer. Correndo voltei pro Senhor, tal como um filho que voltou. Nos braços queridos do Senhor eu finalmente retornei. Nos passos de Cristo encontrei solução. Nosso grande Deus, eterno Deus, agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos e novamente pedimos que o Senhor queira dirigir esses recursos aqui depositados nesta salva, que os mesmos possam chegar aos lugares onde devem chegar, as pessoas que devem ser alcançadas por esses recursos, ó Pai. Que nem um centavo seja desviado da Tua obra, que tudo seja investido para o avanço do Teu Evangelho e para abreviarmos a volta do nosso Senhor Jesus. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na grande maioria não tem o hábito de dar flores. Você, tem alguém aqui que tem o hábito de dar flores? Dar flor para a esposa, para o marido, para os filhos? Tem alguém lá atrás? Rubens. Parabéns, Rubens. Continue fazendo isso, Rubens. Eu esqueci esse hábito por um tempo, Rubens, e pretendo resgatá-lo. Mas tem pessoas que nunca dão flores, nunca. Mas quando morre o seu ente querido, enche o esquife ali de flores, o caixão de flores. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa mais trazer essas flores. Guarde o seu dinheiro para outras coisas. Você deveria ter dado enquanto ele estava vivo. Concorda comigo? Às vezes nós deixamos de falar para aqueles que amamos, nós deixamos de falar, olha, eu te amo. Quando se vão embora, puxa, por que eu não fiz isso? O tempo não permite. Mas no outro dia eu quero contar para vocês uma coisa que eu queria fazer por minha mãe
e não fiz. E sempre que me lembro, fico muito triste. Outro dia eu conto para vocês. Por que eu estou falando tudo isso? Você ama a Deus? Quem tem paixão por Deus? Olha, alguns levantaram a mão rápido, outros estão levantando devagarinho, outros ainda não levantaram, outros talvez não vão levantar a mão. Mas você que ama a Deus, levanta a sua mão. Olha, Deus seja louvado. Você já falou isso para Ele hoje? Já falou para Deus hoje: Senhor, eu te amo? Já falou? Quer aproveitar agora para falar: eu te amo, Senhor? Agora, amanhã pode ser tarde demais. Por que você não traz as flores para Deus hoje, agora? Por que não dizermos agora: Senhor, eu te amo? Vamos fazer isso? Vamos fazer essa oração em forma de música? Coloquemos-nos de pé para cantarmos o hino Eu Te Amo, ó Deus, 579 dos nossos cenários. É um hino curtinho, nós vamos cantar uma vez e vamos repetir, tudo bem? Vamos repetir a segunda vez a capela. Você vai ver que vai ficar bonito a sua declaração de amor por Deus. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Novamente. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai querido, pelo seu grande amor em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos ama. E nós queremos retribuir o nosso amor a Ti com o nosso coração, a nossa entrega. Está teus filhos desta noite, porque vieram buscar de Ti as Tuas bênçãos. Derrame, ó Pai, segundo a Tua misericórdia. Não há mérito algum em nós, mas sim no sangue de Cristo, nosso Salvador. Louvamos-te e te agradecemos por tudo. Amém. Permaneça de pé, abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7, do jeito que você está em pé. Se tiver alguns irmãos que não têm Bíblia, nós temos algumas pessoas sem Bíblia. Eu gostaria que distribuísse Bíblias a todos. Apocalipse 7, verso 1. Depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo,
E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? Podeis assentar? Muito obrigado. Queremos cumprimentar os nossos queridos com nosso boa noite. Boa noite aos queridos que vieram até esse templo nesta noite, para juntos estudarmos um pouco mais da Bíblia Sagrada. Você, meu querido jovem, temos um grupo de jovens aqui, sejam muito bem-vindos, amigos ali, enfim, os queridos que estão nessa noite. Obrigado pela sua presença e venham sempre. Aos domingos à noite nós estamos estudando temas apocalípticos, grandes verdades do Apocalipse, você não pode perder. Alguém aqui tem medo de estudar o Apocalipse? Alguém aqui já ficou assustado em estudar o Apocalipse? Você pode perceber que às vezes não é isso que as pessoas pregam sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que traz mensagens maravilhosas de conforto, de esperança. Não são mensagens assustadoras de forma nenhuma. Então eu convido você a não perder nenhum domingo à noite, onde estamos estudando esses temas maravilhosos. Sejam todos muito bem-vindos à classe bíblica Apocalipse, Bíblia Fácil. E nós acabamos de ler Acabamos de ler Apocalipse capítulo 7, onde nós temos um tema impressionante, que fala sobre os 144 mil. Será que é difícil de entendermos o que é os 144 mil? No domingo passado, nós estávamos estudando sobre os 7 selos. Nós estudamos sobre os 7 selos, domingo passado. Abra sua Bíblia aí para você me acompanhar. Um detalhe no final dos selos. E o que nos chama a atenção, Apocalipse 6, onde ele fala do 6º selo, verso 12 até o verso 17, fala do 6º selo. O capítulo 7 de Apocalipse dá uma pausa falando sobre selo. E quando chega no capítulo 8, verso 1, ele fala do 7º selo. Isso nós estudamos no domingo passado. E nós conseguimos entender que estamos vivendo já nos finalmente do 6º selo. Já estamos vivendo nos finais momentos da história desse mundo. Mas o que nos chama a atenção é o verso 17 do capítulo 6. Que diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Queridos, o Apocalipse é um livro simbólico, e ele mostra em uma linguagem simbólica, mas que a própria Bíblia tem a resposta para cada símbolo. E quando nós olhamos o 6º selo, mostrando os sinais da volta de Jesus, muitos sinais da volta de Jesus, a ira das nações, as guerras, as contendas, os problemas políticos, os problemas sociais,
os problemas naturais também, a natureza revoltada, os grandes homens tentando se esconder da presença do Deus Todo-Poderoso. E o Apocalipse, no 6º selo, mostra os grandes acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. E estamos vivendo estes momentos bem próximo da volta de Jesus. E Jesus, ele logo mais vai voltar. E a pergunta aqui no verso 17: quem é que pode suster-se? Ou seja, quem vai poder estar em pé no dia da volta de Jesus? Quem é que vai poder presenciar Jesus voltando? Quem é que vai estar pronto para ver Jesus voltar? Aqui Apocalipse, o verso, leia comigo só para você ver, o verso 15, 6:15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todos livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Aqui você vê um grupo de pessoas que busca se esconder de Jesus. Um grupo de pessoas, reis, comandantes, grandes, poderosos, livres e escravos, todas as classes sociais, tentando se esconder da presença de Jesus, que ele volta gloriosamente com todos os seus anjos. Mas tem um grupo, Isaías, ele nos mostra de um grupo que não quer se esconder, mostra um grupo que vai estar em pé, dizendo: esse é o nosso Deus em quem aguardávamos e esperávamos, e na sua salvação nos alegraremos. Então no dia da volta de Jesus terá dois grupos: uns que vão se esconder de Jesus, da face de Deus, da volta de Cristo, vão se esconder entre aspas, porque ninguém vai conseguir se esconder. E outro grupo que vai estar feliz. Quem é esse grupo que vai estar feliz, que vai estar louvando a Deus, que vai estar glorificando a Deus? Então nós lemos aqui o capítulo 7, você vê: vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Anjos aqui, queridos irmãos, significa mensageiros de Deus, ou exatamente os anjos de Deus. 4, símbolo de uma totalidade. 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, ou seja, ventos na profecia. Ele tem um símbolo de guerras. Os anjos então, eles seguram os momentos terríveis, os grandes conflitos, e esses anjos estão conservando as destruições, impedindo as destruições, é isso mesmo, para que não se danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores. E agora é interessante que o verso 2 diz que o anjo, ele subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E o verso 4 diz que ele tinha o selo do Deus vivo para selar. Selar quem? 144.000. Vamos, portanto, avançando no estudo dessa noite, para nós entendermos o selamento. A palavra selamento significa selar, tá certo? Você vê aqui, Apocalipse, que nós já lemos, um anjo que tinha o selo do Deus vivo, para selar, para marcar, para deixar exatamente essa pessoa definida. O que significa será este selamento? Vamos, portanto, entender este assunto, onde continua dizendo: 4 anjos,
O que diz a Bíblia que é? Os 4 anjos. Próxima tela, por favor. 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, ou seja, ventos na profecia. Aqui o livro de Jeremias, isso para a gente explicar o que significa ventos, porque os 4 anjos estão segurando os 4 ventos. O que significa ventos na profecia? Olha Jeremias, se você quiser conferir na íntegra, vou ler aqui na tela resumidamente, mas você pode conferir na íntegra. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para pedejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. E o que diz mais Jeremias? Agora também eu pronunciei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Você vê Jeremias aqui, ele falando uma linguagem de guerra, e é exatamente isto que significa ventos na profecia. E se nós formos para o livro de Jeremias 51, lá ainda mostra mais, com mais clareza, que na profecia ventos significa guerras. Então esses 4 anjos estão segurando as guerras. Queridos, o mundo já poderia ter sido destruído. O mundo, ele tem bombas, principalmente as bombas nucleares, bombas atômicas, prontas, com capacidade de destruir a vida no planeta Terra várias vezes. Tamanha a potência nuclear que o mundo tem pronto. Em alguns momentos da história, isto já poderia ter ocorrido. Algumas controvérsias em guerras, ameaças de guerras, já tiveram prontos a atacar com os mísseis nucleares mais poderosos. Mas a mão do anjo estava lá, dizendo não. A Segunda Guerra foi um exemplo do poder destruidor que o homem tem em mãos, a humanidade tem em mãos. Mas o período da Guerra Fria foi um outro momento em que ataques verbais, possibilidades de ataques nucleares e de outras formas poderiam ter ocorrido, mas os anjos de Deus estavam lá dizendo não. Você percebe que hoje existem guerras pelo mundo afora, mas elas não têm tomado grandes proporções. Mas o desejo de Satanás é que essas guerras tomassem grandes proporções. Sabe por que não tem tomado? Porque os anjos de Deus estão segurando o quê? Os 4 ventos, ou seja, as guerras. E o que diz mais a profecia? O que diz mais a profecia? Interessante que a Bíblia diz aqui: até quando os anjos iriam segurar os ventos? Veja o verso 2, ou verso 3, melhor dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até quando, diz a sua Bíblia? Até selarmos os servos do nosso Deus. E qual é o número dos selados, queridos? Olha o que diz Apocalipse 7,4, acompanha aí, ou aqui na tela. Então vi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí você pensa assim, 144 mil, só isso vai ser selado? Olha, Rolim de Moura, o município de Rolim de Moura tem aproximadamente 50 mil pessoas. Daria 3 municípios então de Rolim de Moura.
Só isso de pessoas seladas? O que significa isso? Quem são os 144 mil selados? Seria uma quantidade de povos de aproximadamente 3 quantidades do município de Rolim de Moura? Quem são? Os 144 mil, queridos, se refere, isso são algumas teorias que elas não coadunam com a Bíblia. Olha bem, alguns pregadores, eles dizem que os 144 mil se refere àqueles judeus da Palestina que vão aceitar a Jesus como Messias, vão pregar o Evangelho e vão se converter, e vão converter o mundo inteiro através dos próprios judeus. 144 mil, é uma teoria, mas seria isso que a Bíblia está falando? Essa teoria tem lógica? Se prega muito isso nas igrejas, que os judeus todos vão se converter, todos vão se converter ao cristianismo. Seria isso? E eles pregam que essa conversão simboliza os 144 mil. Quais são as características dos 144 mil? Primeira característica, eles são selados com o selo de quem? De Deus. Apocalipse, queridos, ele fala de 2 selos: o selo de Deus e o selo da besta, que vamos estudar mais à frente, o selo da besta. Mas aqui fala do selo de Deus. Os filhos de Deus são selados com o selo de Deus, ou seja, os 144 mil recebem o selo de Deus. A Bíblia fala de alguns selos. Lá no Egito, por exemplo, veja um selo lá no Egito, para a gente entender o selo: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem o sacrifício lá. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito. Aqui está falando da última praga no Egito, onde Deus disse: olha, vocês selem as vossas casas, vá lá, mata um cordeirinho, pegue o sangue do cordeirinho e passa nas vergas das portas, passe nas ombreiras das portas, e quando o anjo vier, o anjo ele vai perceber o sangue e não vai ferir os primogênitos. Era um selo, queridos irmãos. Veja este exemplo deles, dos israelitas, passando o sangue na verga das portas. A próxima tela, por favor. Aonde, olha lá, ó, isso lá em Israel, isso era um selo, o sangue nas ombreiras da porta. O anjo ele passaria, e se aquela casa estivesse com o sangue nos umbrais, estaria protegida. Então ali eles estavam selados com o sangue do cordeiro, significando, queridos, proteção. Então o selo ali tem o significado de proteção. Jerusalém, também um selo sobre Jerusalém. Olha o que diz Ezequiel: e disse-lhe o anjo: passa pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal, com um selo, as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometerem no meio de Jerusalém, no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após eles e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas, olha aqui, a todo homem que tiver o sinal, a marca, não vos
chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olha, queridos, aqui o selo de Jerusalém, o anjo diz cele, mas cele aqueles que choram e gemem por causa do pecado. Aqueles que abominam o pecado, selem estes. Aqueles que não amam o pecado, mas aqueles que gostam do pecado, que querem viver no pecado, matai-o, eliminai-o. Mas aqueles que estiverem o selo, não matai-o. O sangue ou o selo é um sinal de quê, queridos? Proteção. Vamos continuando. E o selo de Deus? Queridos, o selo de Deus, nós falamos do selo do Egito, um selo que o profeta teve uma visão sobre Jerusalém. E o selo de Deus, sinal de livramento, que será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O selo de Deus, ele vai ser colocado naqueles que reverenciam a lei de Deus, que recusa aceitar o sinal da besta ou da sua imagem. O selo de Deus, meus queridos, só será colocado naqueles que guardam os mandamentos de Deus, daqueles que são fiéis a Deus, daqueles que, vamos ver mais. Veja ali, qual é o selo de Deus então? Estamos falando do selo de Deus, mas você diz, Daniel, eu quero saber qual é o selo de Deus. Então vamos saber. A Bíblia diz, Isaías 8,16. Quer conferir na sua Bíblia? Quer conferir? Sabe o que diz lá? O profeta Isaías diz assim: liga o testemunho, sela o que, queridos? Deixa eu ver. Sela o que? A lei. Sela a lei no coração dos meus. Olha então, selar, lei. Você pode perceber pelo texto de Isaías que o selo de Deus está na sua. Ele está pedindo para selar a lei. Veja mais. Se o selo de Deus está na lei, e você buscar as características de um selo, vê se você entende comigo. Quais são as características de um selo? Todos os países, os governantes, eles têm o seu selo, o selo oficial. Vamos dar um exemplo aqui, Brasil, por exemplo. O selo do Brasil tem o nome do território, né? Tem a jurisdição e também do governante. Por exemplo, República Federativa do Brasil, né? República Federativa do Brasil, a jurisdição então é Brasil. O nome do governo, por exemplo, presidente Dilma Rousseff, um exemplo que eu estou dando. São características de um selo. Tem o território, a jurisdição que governa e o nome do governante. No selo de Deus também tem essas características. Quando Isaías diz sela a lei, nós precisamos então de buscar o selo na lei. Pega lá Êxodo 20. Aqui nós temos as características de um selo. Portanto, o selo de Deus, meus queridos, entendam aqui, o selo de Deus é o sábado. O que, Daniel? O selo de Deus é o sábado? Ué, mas abra aí Êxodo 31 comigo para você ver. Um pouquinho à frente aí, você pode achar Êxodo 31. Olha aqui, o selo, o sinal de Deus. Abra Êxodo 31, verso 13. O que diz aí? Tu, pois, quem está acompanhando comigo, esse texto não está ali na tela. Tu, pois, falarás, Êxodo 31, verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá:
certamente guardareis os meus sábados, porque é o quê? É o quê? Sinal. Olha o sinal de Deus, o selo de Deus. Eu vou repetir: guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor. Então guardareis os meus sábados, porque ele é o sinal. Qual é o sinal? O selo de Deus? O sábado. Mas só esse texto? Não, vamos para o livro de Ezequiel. Se você conseguir achar o profeta Ezequiel, ache aí comigo o profeta Ezequiel, lá no capítulo 20 de Ezequiel. Olha o que a Bíblia repete. Você pode estar assustado em saber que o selo de Deus, o sinal de Deus é o sábado, é o santo sábado, o sétimo, o quarto mandamento da lei de Deus. Isto, olha o que diz Ezequiel 20, verso 12. Na minha Bíblia, na página 564. Eu não sei a Bíblia que você está, né? O profeta Ezequiel, no capítulo 20, verso 12, ele diz: também lhe deis os meus sábados, para que eles servissem de quê? Quem achou aí? Também lhe dei os meus sábados para que servissem de quê? De sinal entre mim e vós, entre mim e vós e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Olha Ezequiel dizendo: lhe dei os meus sábados para servir de sinal, de selo, de marca. E o 20, verso 20, olha o verso 20 agora, aí mesmo, diz que é o 20: santificai os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, queridos, o selo de Deus é o sábado do Senhor. Veja que Apocalipse está dizendo que o anjo tinha o selo de Deus para selar os filhos de Deus. E então o sábado, irmãos, é o selo de Deus, o sétimo dia da semana. É o sinal externo da sua fidelidade a Deus. Eu guardo o sábado porque eu amo a Deus. Eu te amo, ó Deus, como nós cantamos. Então nós guardamos o sábado em resposta ao amor de Deus. E do contrário, existe o selo da besta, 666, que é o contrário do selo de Deus. O selo de Deus é o sábado bíblico, o santo sábado do Senhor. E o selo da besta é o 666. Nós vamos estudar mais à frente, você não pode perder. Espera, então Deus quer selar. Se você buscar nessa tese doutoral aqui do Samuel Bakioque, se é assim que pronuncia o nome dele, ele tenta, meus queridos, estabelecer, ele tenta fundamentar a guarda do domingo. Se você buscar nesta outra tese da carta apostólica Dies Domini, eu já li toda essa carta apostólica Dies Domini, e você pode buscar na internet, carta apostólica Dies Domini do Papa João Paulo II, que foi publicada no ano de 1998. Ali, meus queridos, ele busca estabelecer firmemente a observância do domingo como dia santo, a santidade do domingo. Mas, meus queridos, você, de Gênesis a Apocalipse, você não encontra nenhum verso fundamentando a santidade do domingo. De Gênesis a Apocalipse você busca e encontra dezenas de vezes o fundamento da santificação do sábado do Senhor, o sétimo dia da semana. Então, o dia sagrado de Deus é o santo sábado, mas o dia sagrado do poder contra Deus é o domingo. Meus queridos, então, Tiago diz:
Olha aqui, leia comigo, todos lendo e gravando, registrando. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todo. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultérios, mas matas, ou matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Tiago está dizendo, quantos são os mandamentos da lei de Deus? São quantos? 10. Mas se eu guardo só 9, eu me torno culpado de todos, diz Tiago, não sou eu que estou falando. E o que os poderes políticos e religiosos fizeram? Mudaram a santidade do sábado para a santidade do... Está de acordo com a Bíblia ou não? Não está de acordo com a Bíblia. Sabe, meus queridos, a lei de Deus é como uma corrente. Se você cortar um elo da corrente, o que aconteceu? Você quebrou a corrente. Você corta um elo dessa corrente e você quebrou a corrente. Você corta um mandamento da lei de Deus, você quebrou a corrente estabelecida por Deus. Olha, você sabe o que o livro, a Bíblia diz mais? Antes de irmos para cá, você abre Mateus aí comigo. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, só para você perceber como é interessante a lei de Deus. E estamos aqui buscando fundamentar que o selo de Deus está na sua lei, e a Bíblia é muito clara em dizer que se refere ao 4º mandamento, o santo sábado do Senhor. Este é o selo de Deus, que eu e você precisamos ser selados. E se nós quebramos esse elo, nós quebramos os mandamentos de Deus, quebramos a corrente dos mandamentos de Deus, ou seja, quebramos um elo. Mateus 5, o próprio Jesus, já no Novo Testamento, ele dizia assim no verso 17: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ouviram o que Jesus está dizendo? Jamais passará da lei um tio. Como é que, deixa eu ver aqui, deixa eu ver certinho a palavra aqui. Olha, jamais passará da lei um i ou um tio, até que tudo se cumpra. Já se cumpriu tudo? Não. Então não se passou nem um i nem um tio da lei. E vocês sabem o que está na lei que o Império Romano fez? Sabe como é que está lá o 4º mandamento? Está bem assim: guardai domingos e festa. Mas na sua Bíblia não está. E agora? Na sua Bíblia não está. Na minha não está. Na Bíblia de todos os religiosos não está lá, guardai domingos e festa. Está lá, lembra ter do dia do sábado para o santificar. E perceberam, meus queridos, que a maioria da humanidade está no contramão da Bíblia? Está indo por caminho contrário à Bíblia? Então, meus queridos, a lei de Deus é uma corrente, e se eu corto um elo desta corrente, eu estou quebrando a lei de Deus. Os 144 mil, queridos, são pessoas seladas com o selo de Deus. Você já recebeu o selo de Deus? Calma aí. Agora, um outro detalhe, meus amados irmãos, é o seguinte: ser selado com o selo de Deus é importante, mas os 144 mil, abra sua Bíblia, eles têm mais uma característica. Além de ser selado com o selo de Deus, lá em Apocalipse 7, verso 13 e 14, eu quero que você leia comigo, qual é a outra característica? Lá diz bem assim, 7, verso 13 e 14. Um dos anciãos, está no contexto aí dos 144 mil, tá bom? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: este que se vestem de vestiduras brancas,
quem são e de onde vieram? Verso 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são os que vêm da onde? Da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue os 144 mil, queridos, eles além de receberem o selo de Deus, ter no coração selado a lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, não o mandamento do poder contra Deus, mas do mandamento de Deus, eles passarão pela grande tribulação. Então significa, amados, que os 144 mil são os fiéis de Deus que passarão ou estarão vivendo aqui na terra nos últimos momentos que antecedem a volta de Jesus. Eles sofrerão grandes tribulações, grandes perseguições. O profeta Daniel, ele chega a dizer que haverá uma tribulação como nunca houve. E quem vai poder passar por essa tribulação, queridos? Somente aqueles que receberam o selo de Deus, que significa proteção. Os que forem selados com o selo de Deus estarão protegidos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os que receberem o selo de Deus não serão atingidos, porque eles estão protegidos. Mas aqueles que receberem o selo da besta vão sofrer as 7 últimas pragas. É outro tema que nós vamos estudar mais à frente. Então, meus queridos, olha aqui, nesse momento da grande tribulação, as pessoas, os fiéis de Deus estarão selados com o selo de Deus, passarão pela grande tribulação, porque eles lavaram as suas vestiduras no sangue Meus amados, você guardar o sábado é importante, mas não significa tudo. Eu posso guardar o sábado, mas não lavar a minha vestidura, a minha justiça no sangue do Cordeiro. Não adianta nada você guardar os 10 mandamentos, mas não se lavar no sangue de Cristo, ou seja, deixar Jesus te lavar. O judaísmo, eles guardam o sábado, e muito fiel na guarda do sábado. Sabiam disso? É os judeus, São os judeus, que guardam o sábado, são muito fiéis na guarda do sábado. Mas eles não aceitam Jesus como aquele que pode tirar os nossos pecados. Então guardar o sábado não significa tudo. Nós temos que aceitar ser lavado pelo sangue de Cristo, obedecendo a sua palavra como ela é. Porque a Bíblia diz, mas se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isto, meus queridos, lavar-se no sangue de Cristo significa Cristo nos perdoar de todo o pecado. E mais, essa pergunta aqui, antes dessa pergunta, o que significa então o selo de Deus? O santo sábado do Senhor. O que significa sermos selados? Significa obedecermos à lei de Deus e deixar o sangue de Cristo nos purificar de todo pecado. Só guardar o sábado vai te selar? Você vai receber o selo de Deus só porque você guarda o sábado? Não! Se nós não deixarmos Cristo nos lavar de todo pecado, não adianta você guardar sábado e fazer um monte de coisa, não resolve nada. Mas não adianta você dizer, eu aceito o sangue de Cristo, mas eu não aceito a lei de Deus. Adianta? Eu aceito o sangue de Cristo, mas eu não aceito guardar os mandamentos de Deus. Porque tem igrejas por aí que dizem, não, os mandamentos de Deus foi abolido, ficou na poeira dos séculos, isso aí era para os antigos. Não é isso que a Bíblia diz. Agora, irmãos, os 144 mil, isso é um número literal ou ele é simbólico? É literal ou simbólico? Acompanhe comigo o raciocínio.
O número 144 mil, ele tem significado simbólico, não literal. Ele é composto por 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12, 144 vezes 1000, 144 mil. 12 é o símbolo ou o número das tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Mas também 12 é o número dos apóstolos. 12 apóstolos. A cidade santa, ela tem uma dimensão de 12 mil estádios, 144 mil côvados de altura. Os seus muros são 12 portas, 12 fundamentos. Você viu o tanto de 12? Olha Apocalipse 22 que você vai ver. 12, 12, 12. Então 144 mil, queridos, ele é um número simbólico. Não significa exatamente 144 mil pessoas. Eu conheço uma certa igreja que diz que só vai salvar 144 mil. Não vai se salvar 144 mil e um, nem 144 mil e dois. Só vai se salvar 144 mil. Mas a Bíblia não diz isto. É um número simbólico, 144 mil. Veja que ali são símbolos. Nos versos 4 a 8, que João vê ali, os selados, ele vai mostrar que os 144 mil representa, olha aí Apocalipse 14 comigo, só para você ver, que Apocalipse 14 também fala sobre os 144 mil. Olha aqui, ó, olha ali, ó, olha bem, olha aqui o verso 3 de Apocalipse 14: entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. Eles são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Agora você volta no Apocalipse capítulo 7, o verso 9 agora. Veja que o Apocalipse, ele é um livro de estudo. Veja aí o verso 9: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, a palavra 144 mil é simbólico, simboliza, meus queridos, a totalidade dos fiéis que passarão os últimos momentos da história desse mundo, enfrentarão a grande tribulação. Ele é o símbolo dos fiéis remanescentes nos últimos momentos da história desse mundo. É o número simbólico, número da totalidade. Não significa em hipótese nenhuma. Veja que Apocalipse está dizendo de grande multidão. E olha aí, ó, grande multidão que ninguém podia enumerar, que são salvos, a última geração de fiéis. Isto significa os 144 mil, a última geração de fiéis. Se esta geração fosse a última geração e tivéssemos recebido o selo de Deus, passando pela grande tribulação, e Jesus voltasse, nós seríamos os 144 mil. Sim, mas nós não sabemos qual é a última geração de fiéis que enfrentarão a grande tribulação. Será a minha geração? Será a geração dos meus filhos, dos netos? Antes de se abrir o 7º selo, Jesus ele irrompe a profecia e explica quem são os 144 mil. Os 144 mil são o número dos salvos que entrarão pelas portas da cidade santa. Isto da última geração que enfrentou os grandes desafios, que venceu a besta, que aceitou o sangue de Cristo lavar
a sua justiça, a sua vestidura, aceitou Cristo te purificar de todo o pecado. Os 144 mil são os últimos que muitos enfrentarão até a morte, rejeitarão o sinal da besta e aceitarão o sinal de Deus. Eles testemunharão em meio às grandes perseguições. As pragas cairão, mas eles não serão atingidos pelas pragas. Isto é o símbolo dos 144 mil. Não significa que são exatos, são números simbólicos. O Apocalipse, ele é simbólico. 144 mil é símbolo dos salvos para a eternidade, aqueles que viverão os últimos momentos da história desse mundo. Eu não sei que dia que Jesus vai voltar, eu não sei em qual geração Jesus vai voltar, e nem você sabe, mas eu preciso de hoje aceitar ser lavado no sangue do Cordeiro, para que se Ele voltar na minha geração, eu esteja em pé, selado pelo selo de Deus, obediente aos seus mandamentos, seus estatutos e juízos, aceitando Cristo trabalhar na minha vida, aceitando a sua verdade, vivendo unicamente para Jesus. Pertencer aos 144 mil é uma decisão minha e sua, é uma escolha que nós fazemos. Jesus já escolheu você para fazer parte dos fiéis filhos de Deus. Agora a decisão é minha, é sua. Deus já tomou a sua decisão. Se Jesus voltar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você quer fazer parte dos 144 mil? Aqueles que não fazerem parte dos 144 mil, farão parte da grande multidão que estarão do lado da besta. Só existem 2 grupos: os 144 mil, ou os adoradores da besta, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte também, enfrentarão a segunda morte também. Mas os verdadeiros filhos de Deus, que ouvem a sua palavra, obedecem os seus mandamentos, os seus estatutos e juízo, guardam o sábado do 7º dia, não apenas como uma obrigação, como um dever, mas porque ele ama Jesus. Não guarda apenas o sábado, mas guarda todos os 10 mandamentos. Ele, além de guardar os mandamentos, ele tem Jesus no coração. É Jesus que motiva ele à obediência, é Jesus que motiva ele à salvação. E esses estarão selados, protegidos, amparados pelo céu. Qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão? Fazer parte dos 144 mil ou fazer parte dos adoradores da besta? A decisão é sua, e Jesus quer escolher você. Ele já te escolheu para você estar com Ele no céu. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Você está sendo chamado. Você aceita a escolha de Jesus? Você aceita Jesus trabalhar na sua vida, colocar o selo dele no seu coração? Quem aceita Jesus fazer o seu selo no seu coração, na sua mente? Amém, louvado seja Deus. Tome essa decisão. Nunca deixe de amar a Deus, de obedecer os seus mandamentos, tá bom? Seja fiel em todos os preceitos do Senhor. E no próximo domingo nós vamos estudar sobre as 7 trombetas. Outro grande assunto, outro assunto importante. O que significa as 7 trombetas do Apocalipse? Venha para compreendermos junto esse grande tema. E nós vamos concluir cantando, né? Vamos louvar a Deus para finalizar o culto nesta noite, desejando você a decisão de estar ao lado de Jesus, receber o selo de Cristo na sua vida, para estarmos protegidos das últimas grandes consequências que atingirão o mundo. E se não estivermos debaixo das asas do Todo-Poderoso, não poderemos estar protegidos. Cantamos todos juntos para finalizar esse tão abençoado culto.
Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Pai querido, te louvamos nesta noite pela tua graça e misericórdia, pelo apelo do Senhor a nós. O Senhor quer nos lavar no teu sangue, quer nos selar através do teu poder, para sermos obedientes e estarmos firmes até a tua volta. Abençoe teus filhos que aqui estão, Pai, os seus familiares, nossos demais irmãos, onde estiver. Toma cada um em tuas mãos, nos conceda uma semana na tua graça, e que possamos estar dispostos, Pai, a receber o selo de Deus em nossas vidas e sermos fiéis a Ti nos Teus preceitos, estatutos e juízos, ó Pai. Que o Teu sangue nos liberte do pecado, para podermos entrar na cidade celestial. Nos entregamos em Tuas mãos. Despede-nos com a Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe. Até a próxima programação.